Sejam bem-vindos ao mais um quadro Meu Síndico, na Band. Bom dia, doutor. Bom dia, Claudinei. Tudo bem? Hoje vamos entrevistar o doutor Danilo. Pessoal, isso é seríssimo. Todo síndico, morador, proprietário, né, ou síndico profissional, qualquer pessoa da área que vai fazer uma implantação tem que saber muita coisa. Porque, para começo de conversa, né, doutor, a implantação é brutal. Tanto para o síndico, para o administrador, advogado, condomínio. Então, a gente tem que estar ligado em muita coisa. O doutor Danilo é especializado em direito condominial e civil e ele atende muita parte de demandas contra a construtora, tá? Danilo, qual que é a maior atenção que um síndico tem que ter no recebimento de uma obra? Essa é uma excelente pergunta, Claudinei, porque veja, quando o empreendimento é entregue, né, e nesse momento que você está dizendo da implantação, do início da atividade de um prédio que foi recém-construído, está sendo entregue aos condôminos, muitas vezes não há ainda um comprometimento, um cuidado ali dos futuros proprietários, dos moradores agora, né, com a entrega, em se conhecer e saber exatamente os detalhes de toda essa estrutura. E muitas vezes a primeira assembleia de instituição do condomínio, em que é eleito um síndico, enfim, organizados os atos para recebimento do prédio, muitas vezes não há ainda, entre os condôminos, uma organização para que tomem cuidados de verificar se o prédio de fato está adequado às normas da construção. E esse é um momento essencial, porque nesse momento o síndico vai precisar acompanhar a construtora para fazer a verificação de todas as estruturas do edifício, as áreas comuns, verificar se há algum vício construtivo aparente, se há alguma inadequação, se todas as estruturas estão conforme prometido, os mobiliários, os equipamentos. Então é uma vistoria que tem que ser muito detalhada, até porque ele assina depois o recebimento dessa estrutura. E nesse sentido a gente sempre recomenda aos clientes, né, que caso não tenham ali já alguém dentre os condôminos que tenha um conhecimento exacerbado, e geralmente se recomenda que tenha um perito, né, para fazer essa verificação, que busquem uma orientação técnica, um perito, um advogado de sua confiança, para que eles acompanhem, justamente para que eles saibam o que olhar, o que identificar, quais cuidados nessa vistoria do edifício eles precisam tomar, né, e encontrando algum ponto que não esteja adequado, de que maneira lidar perante a construtora para que esses pontos sejam eventualmente corrigidos. A gente sabe que a maioria das construtoras, né, buscam entregar a melhor qualidade possível, mas nem sempre é possível isso. Acontece, às vezes, de ter, de fato, problemas já na entrega, no início, algum elemento ali que não ficou adequado, que não foi, enfim, finalizado corretamente. Então, nesse momento é importante que o síndico esteja acompanhado de alguém que tenha um conhecimento técnico, seja na identificação dos problemas, então um perito engenheiro que faça essa análise e tenha ali em mãos a relação do memorial descritivo, seja de um advogado que vai orientar ele no problema, de que maneira lidar, como se reportar à construtora já produzindo as provas necessárias para exigir o direito que é dele. Pessoal, o doutor Danilo explicou perfeitamente o que a gente precisa fazer. Lembrando que esse passo não tem... é porque a gente vai contratar um perito já para acabar com a construtora. Não, pessoal, isso aqui é para garantir as garantias, para proteger o patrimônio de vocês. Porque chegando lá, o síndico ele não tem capacidade técnica de receber um condomínio, muitas das vezes. É difícil um síndico que é advogado, contador e engenheiro civil. Mesmo se for, já tem a parte emocional junto, né, doutor? Geralmente na entrega, nós que trabalhamos com condomínio, já verificamos até um preconceito do próprio morador em face à construtora. Então, quanto mais técnico e mais profissional é essa parte da entrega, melhor vai ser para o condomínio e também para o síndico, tá? Porque depois que o síndico assina lá a entrada, o recebimento, ali muita coisa já pode se perder, né? Então, exatamente. Eu acho que uma coisa que tem que sempre ficar clara é que nunca se recomenda o atrito, o confronto, o litígio, o processo como uma primeira medida. As construtoras, via de regra, têm o conhecimento em relação às suas responsabilidades e contribuem, auxiliam para sanar eventuais problemas que forem encontrados. Então, todo síndico, todo condomínio tem que buscar, de fato, o diálogo como primeira via para, eventualmente, apontar, olha, esse ponto aqui, aquele outro, né, o nosso profissional técnico identificou que não está ok, não está adequado às normas da construção, eventual ali problema de conclusão, acabamento, isso tudo sendo tratado com a construtora e documentado,
via de regra, costuma ser suficiente. Mas, para a hipótese, quando isso não chega a ser um acordo, né, você vai apresentar isso para a construtora e, eventualmente, ela discorda, diz, olha, esse elemento eu não concordo que deveria ser assim, ou assado. É justamente nesse momento a importância de se ter um profissional técnico ao seu lado, um engenheiro, perito e, posteriormente, um advogado para se discutir esse assunto, porque daí entra a discussão sobre o que é exigível perante as normas técnicas de engenharia e o que a legislação brasileira vai respaldar eles numa discussão desse direito. E, pessoal, as normas são pesadas, né, doutor? Às vezes a gente olha lá, talvez não tenha risco, talvez não tenha, às vezes, é muito melhor pecar para mais do que para menos, né, doutor? Exatamente. A norma ela tem uma segurança porque ela trata, de uma maneira como um todo, as regras das edificações feitas, né, em solo brasileiro e vai ter ali, para cada elemento construtivo, então para a estrutura, para a parte hidráulica, elétrica, para fins de acabamento, revestimentos, ela vai ter padrões construtivos e regras de como esse elemento tem que ser construído, quais técnicas têm que ser observadas e quando eles não são observados, de que maneira você identifica e depois corrige. Por isso que é importante essa vistoria ser feita por um perito, justamente para ele já trazer esses elementos, não só documentar fotografando o que tem de problema, mas também já fazendo o registro de qual norma foi violada, fazendo a análise de forma técnica do problema que ele identificou, né? E veja, isso é para o recebimento da obra pelos condôminos no que diz respeito à área comum. Sim. Cada morador também vai ser convidado a fazer a vistoria da sua unidade, cada proprietário, individualmente em relação à sua área privativa. E, obviamente, se há uma organização do condomínio para que tenha um acompanhamento, nada impede que eles façam também um ajuste para que esse profissional auxilie, eventualmente, aqueles que quiserem custear o serviço dele para fazer a verificação individual em cada unidade. A questão é não buscar um litígio, um confronto de cara, sempre dialogar com a construtora, porque muitas vezes é uma solução que pode ser encontrada na forma amistosa. Ter a documentação e o profissional adequado para identificar o que tem de problema e depois discutir isso com profundidade, com base nas regras e trazer esses elementos de prova ao longo dessas negociações e tratativas para que, caso de fato não seja sanado o problema, você tenha ali provas suficientes para buscar o seu direito junto ao profissional, advogado da sua confiança. Pessoal, é muito sério e com o embasamento correto se torna-se mais tranquilo o recebimento do condomínio. Doutor, gostaria de agradecer você. Tenho certeza que a gente precisa ter mais conversas aqui porque é um ponto pouco visto pelos síndicos e o mercado condominial. Tá bom? Eu agradeço também o convite, Claudinei. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado.